Estamos aqui hoje com o Marcos Etchegoyen, ele que é o presidente da CETELEM-BGN. O assunto de hoje é a pesquisa O Observador 2011. Pesquisa esta feita em mais de 12 países, em 13 países, aqui no Brasil, inclusive no Brasil desde 2005. A ideia é mostrar como gasta o consumidor brasileiro, como ganha e quanto ganha o consumidor brasileiro, quais são os seus hábitos de consumo. E é sobre isso que nós vamos falar. Quais foram as principais conclusões dessa pesquisa, Marcos Etchegoyen? Helena, muita coisa interessante pode ser visto e pode ser entendido nessa pesquisa, mas a principal dela é a mobilidade social e o que a gente está chamando, quem sabe, o fim da pirâmide de estratificação social do Brasil, partindo de uma forma de pirâmide para uma forma de losango. Ou seja, a classe C hoje representa mais de 100 milhões de pessoas e é de fato a maior classe entre a população brasileira. Você diria então, Marcos, que com essa mobilidade social, com a ascensão de 19 milhões de pessoas da classe D e E para a classe C, formando essa grande classe C de mais de 100 milhões de pessoas, de mais de 100 milhões de brasileiros, hoje o brasileiro está feliz, está otimista? A pesquisa mostra que o brasileiro está muito otimista. A pesquisa mostra que esse ano, ainda mais, o brasileiro cresceu o seu grau de otimismo. Isso é um dado muito importante para nós que trabalhamos com crédito e consumo, para nós que trabalhamos no varejo. Ou seja, o crescimento da classe C, 100 milhões de pessoas e 100 milhões de pessoas otimistas, e o otimismo vem de onde ele consegue ver a continuidade do trabalho, ele consegue ver a continuidade da renda dele, é uma oportunidade para todos nós, sem dúvida nenhuma. Além de uma oportunidade, também é uma oportunidade para disseminar a educação financeira, eu imagino, até porque muita gente que não tinha acesso a uma série de produtos ou possibilidades de consumo, agora tem essa possibilidade. É momento de educação financeira, de crédito consciente? Eu acho que mais que uma oportunidade do crédito consciente, da educação financeira, é uma responsabilidade. Ou seja, nós estamos recebendo 19, 20, 25 milhões, dependendo da base que você pegar, comparativa aos anos anteriores, de pessoas que estão começando a consumir no Brasil. E é evidente que essa população ela vai ter que saber de que forma utilizar o crédito a seu favor e não utilizar o crédito de uma maneira que amanhã ou depois ele pode estar sofrendo em relação a isso. Aqui, nesse momento, é que entra a responsabilidade de dar o crédito consciente, de dar o crédito de forma quase que educativa a esses novos consumidores. Agora, esse novo consumidor, o novo consumidor brasileiro, de todas as classes sociais, ele está ganhando mais? Ele tem uma renda melhor hoje do que tinha no ano passado, do que tinha 5 anos atrás? Ele também está querendo gastar mais? Ele está podendo e está efetivamente gastando mais? A pesquisa mostra duas coisas interessantes. O crescimento da renda foi em todas as classes sociais, assim como a renda disponível familiar também cresceu em todas as classes sociais. Ou seja, a renda disponível familiar é aquilo que sobra no final do mês. Que sobra no final do ano, no final do mês. É tudo aquilo que você ganha menos aquilo que você gasta. E aí entra uma curiosidade, que pela primeira vez, não digo pela primeira vez, mas de forma mais importante a gente vê que a poupança começa a ser algo de preocupação, algo de atenção dessa nova população. Então a gente não está vendo só o crescimento do consumo, mas a gente está vendo também essa população começando a poupar, porque também poupar é segurança para o futuro para eles. Lógico, agora, se eles estão poupando, eu imagino que nós não estamos falando apenas de guardar dinheiro no banco ou de guardar dinheiro em caderneta de poupança, em outros tipos de investimento também. A pesquisa demonstra que há essa preocupação do brasileiro hoje? Há essa preocupação, a pesquisa demonstra, mas a gente conceitua a poupança como o hábito de guardar reservas, né? Aqui, evidentemente, cada um tem a sua disponibilidade no seu banco ou com a instituição financeira que ele se relaciona. Mas o que importa aqui é que o brasileiro começa a ter renda disponível, começa a crescer a sua renda, começa a consumir mais, mas começa a pensar em poupança, porque a poupança, o guardar reservas, é o preservar o futuro, que aí vem a ver com o otimismo que a gente acabou de falar. Isso acontece inclusive na classe D e E, também está investindo mais. Também na classe D e E ela começa a pensar em investir mais e começa a dizer da sua intenção em investir, ou seja, de poupar, para preservar o que ela conseguiu, para preservar isso que ela ganhou. Ou seja, essa migração, esses 20 milhões de pessoas que saíram da classe D e E, eles não querem voltar para a classe D e E. Uma maneira de preservar esse futuro é a poupança
começar a pensar não só no gasto, mas assim, na poupança. E uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui, é que a maior poupança para a classe D e E é a educação. Ou seja, o papel da mulher na classe D e E é garantir que seus filhos tenham uma educação melhor que a família dela, portanto isso reflete no otimismo, porque ela imagina, uma vez que a educação seja melhor que a família dela, o otimismo dessa criança ou desse adolescente, o futuro dessa criança ou desse adolescente vai ser melhor que o dela. Sem dúvida, nós agradecemos Marcos Etchegoyen, presidente da CETELEM-BGN, que nos falou hoje sobre a pesquisa O Observador 2011. Pesquisa que mostra como é que são os hábitos de consumo, o que está fazendo com o seu dinheiro o brasileiro atualmente, o que pretende fazer também no ano de 2011. Mensagens dessa pesquisa, nós temos então que há uma maior mobilidade social, 19 milhões de pessoas das classes D e E ascenderam para a classe C, que hoje é a maior do país. Mas nada vai acontecer se não houver cada vez mais educação e, inclusive, educação financeira, crédito consciente.